Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Se você ainda não conhece o nosso site, quero convidar você aqui a acessar o nosso site e conhecer ali os recursos que nós oferecemos para pregadores bíblicos e expositivos. Meus amigos, o tema que eu quero tratar com vocês hoje é compartilhar a minha experiência no sermão de 4 páginas. Tá bom? Quero dividir um pouquinho aqui com vocês a minha experiência pregando o sermão de 4 páginas. Para isso, peço que você deixe aqui o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos com as pessoas aí, os seus amigos que têm prazer também nesse tema da pregação bíblica e expositiva, tá bom? Certo tempo atrás, a gente fez um vídeo aqui falando a respeito de um livro, As 4 páginas do Sermão. Eu vou deixar aqui no card o link direto para esse vídeo. Se você tiver interesse em saber como é que funciona melhor essa questão das 4 páginas, depois dá uma assistida nesse vídeo aqui. Tá? É esse livro aqui, do Paul Scott Wilson, As 4 páginas do Sermão. Tá bom? E aqui, na realidade, né, como o próprio subtítulo do livro traz, é Um Guia para a Pregação Bíblica. E o autor ele propõe um modelo de pregação na qual você vai explorar o problema e a solução. Tá bom? Por mais que ele diga que não seja exatamente problema e solução, porque a Bíblia não vai apresentar solução para tudo, mas funciona para a gente entender dessa maneira. Você tem um problema no texto bíblico, ocasionado por conta do pecado, tá bom? E Deus, ele age para resolver essa questão do pecado, tá bom? Então, problema, solução ou lei e graça, você pode determinar aí qual que é o melhor nome que você quer chamar. E nessa proposta que ele traz para a gente, ele propõe que o sermão seja preparado em 4 páginas. Então, na primeira página, você vai trabalhar o problema no texto bíblico, no contexto atual, tá certo? No contexto em que foi escrito, desculpa. No contexto em que foi escrito. Na segunda página, você vai transpor, então, o problema, se é um problema de ordem vertical, ou seja, o problema da humanidade com Deus, ou é um problema de ordem horizontal, né, de um ser humano com outro. Você vai transpor este problema, que ocorre no tempo bíblico, para os dias de hoje, tá certo? Como que o problema do pecado que foi manifestado ali naquele texto bíblico, no tempo bíblico, continua atuando nas vidas nos dias de hoje. Então você faz essa transposição. Então essa seria a segunda página. O problema nos dias de hoje. Essa é a primeira parte do sermão. Na segunda parte do sermão, você vai trabalhar a solução, que é o quê? Na terceira página, você vai apresentar como que Deus, então, agiu para resolver o problema. Como que o perdão, a graça, a esperança, a vida foi manifestada por Deus para resolver aquele problema. Tá certo? No tempo bíblico. E na última página, a quarta página, você vai transpor de novo a solução para os dias de hoje. E aí, como que Deus, através de Cristo, está resolvendo o problema do pecado também nas nossas vidas hoje. Tá bom? Então, basicamente, é essa metodologia aqui que ele apresenta para nós. E eu achei muito interessante isso, porque o primeiro ponto que eu quero dividir com vocês aqui com relação à minha experiência pregando com as 4 páginas, é que quando você vai preparar o sermão, quando você está estudando o texto bíblico, a sua mente já começa a procurar padrões, tá certo? Então, você está lendo o texto bíblico e você já identifica facilmente o problema. Qual que é o problema do pecado? Você consegue focalizar isso de uma maneira mais clara, tá certo? Esse é o problema do pecado aqui. E automaticamente, quando você focaliza o problema, você também já vai buscar o quê? A solução. Qual que é a resposta de Deus, então, para esse problema? Então a sua mente começa a trabalhar com esses padrões, tá certo? É mais ou menos quando você trabalha com estudo indutivo, em que você vai grifando, né, ou marcando as palavras que se repetem no texto bíblico. Isso significa que o autor está dando uma ênfase, né, naquele termo que você vê repetido várias vezes. A sua mente, ela já automaticamente sozinha, ela procura esses termos e consegue entender que essas palavras que se repetem é o ponto principal daquela passagem bíblica, tá bom? E quando você começa a trabalhar nesse modelo de 4 páginas, a sua mente também ela se adapta a esse modelo, e quando você está examinando o texto bíblico, ela já procura o problema e já procura também a solução. Então, na hora de você compor o sermão, nesse método, é mais rápido, é mais prático, tá certo? Você consegue mais rapidamente identificar o ponto principal do texto bíblico, qual que é o problema ali em questão e como que Deus está agindo, como que Deus, através de Cristo, através do Evangelho, está resolvendo esse problema. Então, o seu tempo de produção
de produção do sermão, pelo menos dos pontos principais da estrutura, ele é mais rápido, tá bom? Lógico que em cima dessas páginas você vai desenvolver o seu sermão, você vai escrever ele. Mas para você ter uma estrutura, ela é mais rápida, tá certo? Então, somente para trabalhar o estudo bíblico na preparação do sermão, ela funciona de uma maneira mais rápida até, tá? Então, essa é a minha experiência preparando o sermão. Um outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é a experiência da congregação ao receber a mensagem, que eu acredito que esse seja o mais importante. Um ponto que eu consegui identificar é que as pessoas elas começam a ter uma proximidade maior com o texto bíblico. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes é difícil você conectar a vida das pessoas nos dias de hoje com um texto que foi escrito há 2000 anos atrás, ou com um texto que foi escrito 3000 anos atrás, tá certo? Você pega uma história do Antigo Testamento, muitas vezes as pessoas vão falar, mas o que essa história tem a ver com a minha história nos dias de hoje, tá bom? Quando você trabalha nesse modelo, né, problema no texto bíblico, transpõe para o problema nos dias de hoje. Isso cria uma conexão, cria uma ponte. Porque o problema do pecado no texto bíblico é o problema do pecado que está atuando hoje também nas nossas vidas, nos dias de hoje. E quando a pessoa se identifica com isso, né, liga aquela luz, ela fala: puxa vida, olha, a história está se repetindo, não é? Ou seja, o problema que era ocasionado por conta do pecado lá atrás continua se manifestando hoje. Isso cria uma conexão. Então a pessoa ela se aproxima do texto bíblico, porque ela não enxerga mais como uma história que foi escrita há muitos anos atrás e que não tem nada a ver mais com a vida dela. Isso cria uma ponte, ela consegue se conectar. E isso funciona tanto para a questão do problema no texto bíblico, quanto para a solução. Porque quando Deus age, né, na questão ali, no problema que a gente tem, e ele apresenta a solução, ele perdoa, ele cura, ele ressuscita, ele oferece a graça. Quando Deus resolve essa questão no texto bíblico, nós também transpomos, né, essa solução para os dias de hoje. Ou seja, aquilo que Deus fez na Bíblia, ele também está fazendo hoje na sua vida. E aí as pessoas, elas criam essa conexão, elas criam esse laço, tá certo? Isso faz com que elas se voltem para a escritura e que elas deem mais valor ao texto bíblico, não achando apenas que é um texto que foi escrito há milhares de anos e que não tem nenhuma relação com a vida delas. Um outro ponto aqui que vale destacar é que quando você aborda problema e solução, são duas partes. Na primeira parte, onde você está tratando do problema no texto bíblico e nos dias de hoje, as pessoas, a audiência, ela tem uma consciência maior do pecado. Porque você trabalha a questão do pecado, você trabalha a questão do problema, tá certo? Você não esconde o problema, você não varre para debaixo do tapete. Você expõe. Né? E quando você conecta com os dias de hoje, as pessoas têm uma consciência maior do pecado. E isso até existe até um momento de tensão. Muitas vezes as pessoas ficam até tensas com a pregação quando você expõe, né, toda a problemática do pecado. E isso, num certo sentido, é bom, porque de fato o cristão ele deve odiar o pecado, tá certo? Mas ao mesmo tempo que traz essa tensão e até mesmo às vezes um fardo, né, que as pessoas ficam tensas por essa questão, quando você apresenta a solução em Cristo, né, a solução no Evangelho, a graça, o poder de Deus para desfazer as obras do mal, essa tensão ela é aliviada e as pessoas têm um regozijo, tá certo? Elas se sentem ali como se tivesse tirado um fardo ali dos ombros delas. Então isso é bom, porque as pessoas, né, vamos dizer assim, a segunda parte é o ponto alto do sermão, está indo para o fim. E você vai terminar justamente com a solução do problema em Cristo Jesus. Então Cristo vai ser exaltado ali. Então as pessoas elas saem aliviadas, tá certo? Elas saem com esperança. Elas não saem desmotivadas, elas não saem tristes, elas não saem piores do que entraram, mas elas saem melhores do que entraram. Tá certo? Porque elas têm esperança agora elas têm luz, elas têm vida. E isso é encontrado em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse é o segundo ponto aqui que vale a pena destacar, né? Na experiência aqui da pregação. E aí um terceiro ponto que vale a pena destacar aqui também é o feedback que eu acabei recebendo de alguns irmãos, tá? Um chegou e disse assim, olha, se você não presta atenção no sermão, você pensa que é um puxão de orelha, que é uma reprimenda, por conta da questão do pecado, quando você está explorando essa questão. Mas quando você observa o sermão até o final, você vê que não é isso.
tá certo? Você vê que realmente é um problema que precisa ser mostrado, mas ao mesmo tempo é dado o quê? A solução. E convenhamos, né? Não existe, vamos dizer, pregação ou sermão tão difícil de aceitar como aquele que só te mostra os problemas, mas não te apresenta solução nenhuma, tá certo? Ou que a solução está em você, né? Esse tipo de sermão realmente ele te coloca num beco sem saída. E nós sabemos que a palavra de Deus ela não funciona dessa maneira. Do mesmo jeito que ela aponta, ela mostra o pecado, tá certo? E muitas vezes esse pecado está em nós, ao mesmo tempo ela apresenta o quê? A solução, a saída em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esse feedback foi muito importante, porque esse irmão, ele, de fato, né, ele passou pela experiência do sermão. Ele passou pela experiência de ter a sua consciência ali aplacada por conta do pecado, mas ao mesmo tempo passou pelo alívio de receber as boas novas do evangelho em Cristo Jesus, nosso Salvador. Tá bom? Eu acredito que esse feedback ele foi um dos mais importantes para a questão da pregação. E um outro feedback também é que toda a glória é dada a Cristo. Conforme eu disse, o sermão é dividido em duas partes: problema, solução. Então você vai terminar com a solução. E a solução necessariamente precisa estar em Cristo e no Evangelho, porque é Deus agindo nesse mundo de pecado para libertar os seus filhos. Então você vai terminar o seu sermão exaltando, glorificando a Cristo, tá certo? E a igreja vai responder com glória, com aleluia, com amém, porque Cristo está sendo glorificado. E talvez essa aqui seja, vamos dizer assim, né? a- aquilo que o pregador deve mais desejar, que é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dividir aqui com vocês algumas experiências de alguns sermões que eu preguei nesse modelo de 4 páginas, tá bom? A primeira delas está lá em Lucas 5, que é a história do leproso que se aproxima de Jesus, tá bom? Senhor, se tu quiseres, pode me curar. E aí Cristo toca nele e fala, quero, né? Ser limpo. É, esse relato de Lucas vai tratar da lepra, né? Qual que é o problema ali? A lepra, tá certo? O homem, ele tem lepra e por conta disso ele está separado de tudo e de todos. Só que ele encontra em Jesus o quê? A cura para essa questão da lepra, tá bom? Então o problema, ele é um leproso. É lógico que aí a gente vai trabalhar, né, no sermão, as questões mais profundas da lepra, tá certo? Lá de Deuteronômio, por que, que a pessoa tinha que ficar apartada, por que, que ela tinha que ficar excluída, quais eram os problemas sociais que isso acarretava sobre a vida da pessoa, ele tinha que ficar separado da sua família, ele não poderia participar do culto religioso, então tem uma série de questões que são englobadas aqui, tá bom? De percas que a pessoa que contraía a lepra, ela tinha na sua vida. Então tudo isso pode ser abordado dentro da questão do problema, tá bom? Então esse é o problema, a lepra. Vamos transpor agora o problema para os dias de hoje. Hoje a gente sabe, né, que a lepra tem outro nome, hanseníase, e são raros os casos de lepra. Mas existe ainda uma doença que está presente no coração do ser humano, que é o pecado. E o pecado, da mesma maneira, cria separação entre nós e Deus e cria separação, muitas vezes, entre nós e as pessoas que nós amamos. Tá certo? Então você transpõe o problema, que no caso aqui é a lepra, mas né, a raiz é o pecado, você transpõe esse problema para os dias de hoje. Hoje nós temos o pecado, que cria separação entre nós e Deus, que cria separação entre nós e as pessoas que nós amamos, que acarretam consequências que são terríveis para a nossa vida. Tá bom? De uma maneira bem simplória aqui, só para você entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica. Como que Deus agiu, então, no tempo bíblico? Cristo, ele não se apartou daquele homem leproso. Os discípulos, né, até tentam impedir ali, mas Cristo vai ao encontro do leproso, e não só vai ao encontro do leproso, como Cristo toca o leproso. E era proibido você tocar o leproso. Tá bom? Então Cristo ele quebra todas as barreiras, todas as divisões, todas as dificuldades para alcançar aquela pessoa ali que estava separada. E cura ela, e restabelece ela. Então como que Deus agiu ali? Deus curou a lepra daquele homem. E com a cura da lepra, né, esse homem recebeu todas as outras bênçãos. Agora ele pode ser reintegrado à sociedade, agora ele pode voltar a participar do culto religioso, tanto que Cristo ordena, né, que ele vá se apresentar aos sacerdotes. Ele pode ter a família dele restaurada, ou seja, ele pode ter tudo aquilo que ele tinha perdido restaurado. Agora vamos transpor a solução de Deus para os dias de hoje. Da mesma maneira que o pecado cria essa separação, Cristo é aquele que perdoa pecados. E se Cristo perdoa pecado e nos livra, nos limpa de toda iniquidade, nós podemos ter uma vida restaurada também aos pés do Salvador. Tá certo? Então você percebe?
Como o problema no tempo bíblico, ele é transposto o quê? Para os dias de hoje, e assim também a solução no tempo bíblico, ela é transposta para o dia de hoje. Tá bom? Um segundo exemplo aqui que eu quero dar para vocês, e aí a gente finaliza esse vídeo, é em João 3, tá bom? O encontro de Jesus com Nicodemos. Ali você tem um problema. Qual que é o problema? Nicodemos precisa nascer de novo. Só que ele não quer nascer de novo. Tá certo? Ele acha que ele já está bem da maneira que ele está, sendo judeu, sendo descendência de Abraão. Então ele não precisa nascer de novo. Então você tem esse problema. Como é que você transpõe esse problema para os dias de hoje? Nos dias de hoje existem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que não experimentaram um novo nascimento ainda. Elas se apegam à tradição, elas se apegam à família, elas se apegam às práticas religiosas e acreditam que isso está bom. Só que não está, porque existe um vazio no coração delas, assim como existia um vazio no coração de Nicodemos, que levou ele a ter um encontro com o Salvador. Tá bom? Então, transpus o quê? O problema para os dias de hoje. Solução. Qual que foi a solução que Cristo apresentou ali para Nicodemos? E a gente vai para João 3,16, tá certo? Porque esse texto, né, ele é uma resposta a uma pergunta que Nicodemos fez. É como que o homem pode nascer de novo? E aí Cristo vai fazer uma série de exposições e ele vai dizer, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, de que maneira você pode nascer de novo? Crendo em Jesus Cristo como Salvador. Então, Cristo se apresenta ali a Nicodemos como aquele que pode dar uma nova vida. Transpondo agora a solução para os dias de hoje, tá bom? Novamente, você que acredita que pelo fato de ter uma vida de práticas e formalismos religiosos, mas não experimentou um novo nascimento ainda, precisa ter um encontro com Cristo, assim como Nicodemos teve. E crer que ele pode te conceder uma vida nova. E não somente uma vida nova, uma vida eterna. Porque a vida eterna começa hoje, quando nós cremos e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Tá bom? Então, a solução, assim como foi apresentada no texto bíblico, ela é apresentada nos dias de hoje. Tá certo? É óbvio, aqui só foram alguns exemplos para você captar a ideia. Mas no seu sermão você vai trabalhar ele muito mais. Aqui foi só o esqueleto. Tá certo? Os músculos, as ligações, aí fica por sua parte aí, para você preencher essas 4 páginas do sermão. Tá bom, meus amigos? Se esse vídeo foi interessante para você, se ele foi instrutivo, edificante, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe aqui também a sua experiência pregando as 4 páginas do sermão. Se você ainda não pregou, eu quero incentivar você a pregar dessa maneira e depois vir aqui nos comentários e contar o seu relato. Tá bom, meus amigos? Continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.